A Espanha visigótica mergulhou em uma grave crise, e para piorar, no ano de 711, a invasão militar muçulmana chegaria para pôr fim ao reino visigodo. Os visigodos elegiam seus monarcas, o cargo não hereditário, mas existiram algumas exceções na história do reino. Em 710, quando Witiza morreu, o clã witiziano poder tentou perpetuar seu privilégio fazendo a coroa cair para Ágila, filho de Witiza, que ainda era uma criança. Então, uma assembleia de nobres impôs seu próprio candidato, o duque general Rodrigo. Para entender a queda do reino visigodo devemos olhar o reinado dos últimos 5 reis. Wamba foi eleito via assembleia, já tinha uma idade avançada. Foi um ótimo rei, mas uma conspiração de alguns nobres o drogaram e, com consentimento do arcebispo de Toledo, fez dele um sacerdote, e a lei não permitia que um sacerdote fosse um rei. Egica iniciou um ciclo de perseguição a todos os possíveis opositores ou candidatos a rei. Numa daquelas revoltas que mandou atirar os olhos a Teodofredo, quem era pai de Rodrigo, que no futuro viraria rei. Egica não resistiu à tentação de legar a coroa a seu filho Witiza, evitando que os nobres pudessem eleger a outro rei na sua morte. Witiza tentou pacificar os ânimos mediante uma anistia geral, e flexibilizando as leis contra os judeus. O reino visigodo sofreu várias pragas, como a peste bubônica que dizimou a população em 15 a 20% e, para piorar as coisas, ocorreram fomes devido às más colheitas entre 707 e 709. Witiza tentou fazer a mesma manobra que seu pai fez, colocando seu filho Ágila como herdeiro do trono, mas os nobres não aceitaram e escolheram a Rodrigo como rei. O reino estava num ciclo de vingança que só o deixaria mais frágil. Os muçulmanos voltaram os olhos para a Península Ibérica. Na Espanha, eles esperavam encontrar terras férteis e grandes tesouros, incluindo o fabuloso legado de Salomão que os antigos visigodos tiveram tirado dos romanos. Dom Opas e os filhos de Witiza fazem um pacto com os muçulmanos. O plano era que os mouros ajudariam a derrotar Rodrigo e depois retornar ao Marrocos com o saque que ganhariam vencendo na batalha. Depois se arrependeriam de sua ação porque os árabes também não cumpriram suas promessas. Fontes muçulmanas nos informam que Opas era filho de Witiza junto com seu irmão Cisberto, que lutava na ala direita. Abandonou sua posição no exército visigodo na Batalha de Guadalete, 711, traindo Rodrigo, quem morreria na batalha. Fatality. Se os cristãos resistissem, um massacre ocorreria após a vitória muçulmana. Perto de Orihuela, os cristãos derrotados foram punidos com extermínio. Quando os muçulmanos tomaram Córdoba, os defensores se retiraram para uma igreja. De acordo com a Al-Makari, os muçulmanos incendiaram o prédio e os cristãos dentro morreram. E de acordo com a Al-Kardabus, aqueles cristãos que se renderam, o comandante muçulmano os mandou decapitar. No caso de Toledo, a capital visigótica não ofereceu resistência ao rápido avanço das forças islâmicas. No entanto, Musa executou alguns nobres toledanos idosos por razões sobre o qual os estudiosos não concordam, mas talvez fosse simplesmente para encorajar a todos. A crônica de Afonso III aponta que com a chegada dos muçulmanos os godos pereceram em parte pela espada, em parte pela fome, e na crônica moçárabe disse que Musa devastou a península com a espada, a fome e o cativeiro. Numa crônica muçulmana de Ibn Abd al-Hakim, fala que o Musa ficou tão impressionado pela conquista da Espanha que escreveu para seu califa, que foi não uma conquista, mas o dia do julgamento. Al-Qurtubi relata que quando Musa foi a Damasco para prestar contas ao califa, ele trouxe consigo todo o despojo, consistindo em 30 peles cheias de moedas de ouro e prata, colares de valor inestimável, pérolas, rubis, topázios e esmeraldas, além de mantos caros de todos os tipos. Ele foi seguido por 1.100 prisioneiros, homens, mulheres e crianças, dos quais 400 eram príncipes de sangue real. Os governantes de Al-Andalus, e especialmente os omíadas, executaram decapitação indiscriminada de prisioneiros de guerra e tinham grande cuidado para transportar as cabeças decepadas para a capital, como símbolos da extensão do seu poder e da submissão de seus inimigos.
Os omíadas valorizavam particularmente as mulheres brancas loiras, ruivas ou galegas como escravas sexuais. O comércio maciço de escravos capturados ou comprados era uma característica cultural da Espanha islâmica, assim como do mundo muçulmano em geral. Por quase um século, o clã omíada permaneceu à frente do Islã e controlou o Império de Damasco. Mas em 750 um Hashimi chamado Abd Allah derrubou o califa e exterminou a quase toda a família omíada. Abd al-Rahman conseguiu escapar da matança de sua família e conseguiu chegar a Al-Andalus, onde chegaria ao poder e se tornaria politicamente independente de Bagdá, criando o Emirado de Córdoba. Abderrahman III decidiu, em 929, proclamar-se califa, criando o Califado de Córdoba. A estrutura social andaluza foi condicionada pela origem étnica de cada grupo e pela classe social. Havia três grupos principais: muçulmanos convertidos, chamados de muladis, e não muçulmanos, chamados de dimis, composto de judeus e cristãos. Em Al-Andalus, os muçulmanos se referiam aos convertidos ao Islã como Musalima, para os descendentes desses convertidos como Mualadun, ou Muladis, palavra que significa mestiços ou mistos. Sob a instituição islâmica do Lima, que é um mandado ou contrato de proteção, os dimis de Al-Andalus devem pagar um imposto especial, o jizya, por uma proteção para lembrá-los de sua submissão. O culto pacífico e tolerante de Al-Andalus é apenas um mito moderno. Um grupo tinha uma superioridade legal e, outro, uma marcada marginalização social devido a pertencer a uma religião específica. A expressão noche toledana foi criada no ano 797 quando Al-Hakam I concebeu um plano ambicioso para eliminar os conspiradores moçárabes da cidade, preparando um banquete convidando a todos usando um jantar como isca. Os convidados foram executados ao entrarem. Al-Hakam usou os soldados de sua guarda pessoal para reprimir brutalmente um levante muladi na cidade de Córdoba no Arrabal, palavra que significa subúrbio. Depois de controlar a situação, crucificou 300 líderes rebeldes e expulsou 20.000 famílias cordobeses para o norte da África. Abderrahman I aboliu todos os pactos anteriores com a população, e estabeleceu uma ordem e um estado totalmente islâmico, por meio de uma política de arabização e islamização do país e de seu povo. Entre 850 e 860, sob o reinado de Abderrahman II, cristãos e alguns que se converteram ao Islã, os muladis, desafiaram as autoridades ao afirmar publicamente sua fé cristã. Quase 50 homens e mulheres foram publicamente executados, alguns decapitados, outros empalados e alguns fervidos até a morte. No ano 997, quando Almanzor devastou e saqueou Santiago de Compostela, destruiu igrejas, mosteiros e palácios e queimou-os a fogo, ele ordenou que os escravos cristãos carregassem os grandes sinos da Catedral de Santiago de Compostela até Córdoba, onde os sinos seriam derretidos e transformados em lâmpadas para a mesquita. Apenas respeitou o túmulo do apóstolo. O massacre de Granada ocorreu em 30 de dezembro de 1066. Os muçulmanos atacaram o Palácio Real de Granada, crucificaram o vizir judeu Joseph ibn Nagrela e massacraram mais de 1.500 famílias judias, representando um total de 4.000 pessoas. A Reconquista ou Conquista Cristã é chamada processo histórico em que os reinos cristãos da Península Ibérica lutaram pelo controle da península naquela época sob o poder e governo muçulmano. Pelayo era filho de Fávila, duque da Cantábria, parente de Rodrigo, onde se tornou membro da Guarda Real, e após a derrota de Guadalete refugiou-se no norte da Cordilheira da Cantábria e dos Pirineus.
A origem da rebelião mais realista seria a recusa em pagar impostos aos muçulmanos. Astúrias era uma região que nunca se curvou aos impostos, nem com os romanos nem com os visigodos. Córdoba enviou um exército de 10.000 homens comandado por um dos melhores generais de Musa, o general Alcama, para acabar com os asnos selvagens, o bárbaro sem educação. Durante a luta ele morreria em combate. A Batalha de Covadonga seria a primeira derrota muçulmana notável e marcou um ponto de inflexão na luta contra a invasão muçulmana. A capital se mudou de Oviedo para Leão no ano de 914. O reino de Leão existiria desde o ano 910 até 1230 e nesse período seria a principal potência política da península. Sancho III Garcés conseguiu unificar os reinos cristãos. Fez-se proclamar imperador de toda a Espanha, mas seu filho Fernando I dividiu o reino entre seus filhos e geraria lutas internas. Podemos falar de uma forma bem resumida, que a morte de Sancho II foi de uma forma bem constrangedora. Afonso VI governaria os reinos da Galícia, Leão e Castelã, e expandiria seus domínios. As duas filhas do rei Afonso VI encenaram confrontos contínuos para dominar os territórios que herdaram do pai. A inimizade entre as duas irmãs se devia ao facto de Teresa, que era condessa de Portugal, querer a independência do território da coroa de Leão. As relações entre os primos no início também foram tensas, mas Afonso VII cedeu o título de rei para Afonso Henrique, a câmbio de vassalagem, já que Afonso VII para a época tinha o título de Hispania Imperatore. O agora rei Afonso I seria um forte aliado para o reino de Leão na sua luta contra os invasores muçulmanos. As relações pessoais e sempre mutuamente benéficas entre os primos significaram finalmente a emancipação de Portugal do reinado Leão. Al-Nasir tinha reunido um exército de aproximadamente 150.000 homens, confiante da vitória da Batalha de Alarcos contra Castelã no ano de 1197, preparava dar um golpe fulminante aos reinos cristianos. Afonso VIII não cometeria os mesmos erros de Alarcos. Castelã aceitaria ajuda de outros reinos, e só atacaria no momento certo. Afonso VIII teve muito tempo para meditar sua derrota na Batalha de Alarcos. Também das novas contramedidas que os cruzados desenvolveram na Síria e na Palestina para enfrentar táticas muçulmanas semelhantes. Em 16 de julho, em Navas de Tolosa, a maior parte do exército almohada morreu no campo de batalha. O restante foi capturado ou aniquilado. A vitória permitiu estender os reinos cristãos para o sul, devido a várias circunstâncias, como a peste. A reconquista se atrasaria em quase 3 séculos. Os reinos da península, com o passar do tempo, foram convergindo para um único reino, que daria origem à nação espanhola. Os árabes nos legaram grandes descobertas em química, astronomia, engenharia, matemática e medicina, entre outras. Basta citar apenas a álgebra, os algarismos arábicos e o uso do zero para visualizar algumas das contribuições para a humanidade. Os árabes introduziram novas técnicas de irrigação, técnicas aperfeiçoadas de rotação de cultivos que permitiam ter 4 ou mais colheitas em períodos de 2 anos, bem como máquinas de levantamento de água e novas plantas até então desconhecidas. Foi Alexandre o Magno que a levou até Grécia, onde eles chamaram de Sanjari. Em Pérsia era conhecida como Shakar. Em árabe a palavra se tornou Sukar. Logo tornou-se açúcar. Depois de chegar ao norte de África, chegaria à península e depois à Sicília. Muitas palavras têm origem árabe, tanto em português como em espanhol. Palavras com prefixos a ele vêm do árabe como almofada, álcool, alferes, etc. Também muitos sufixos que utilizamos vêm do árabe.
Espanha e Portugal dariam início a uma corrida para explorar novos mundos, passando de conquistados para conquistadores.